Olá, este é o curso de Price Action, módulo 21, triângulos. Triângulo é qualquer movimento lateral de 3 empurradas para cima ou para baixo. E o triângulo ele pode ser contraído, expandido, ascendente, descendente, e se ele for inclinado, nós traders vamos chamá-lo de cunha ou wedge. E não importa se ele é ascendente ou descendente, ele funcionará do mesmo jeito. Uma coisa que você deve lembrar muito bem é que triângulos são considerados lateralizações apertadas. E lembre-se, lateralizações são ímãs, ou seja, os rompimentos tendem a falhar. Então, no caso do triângulo, os rompimentos vão falhar no máximo entre 5 a 10 candles. E geralmente eles voltam para testar a zona de rompimento no triângulo. E algumas vezes reverte a tendência de vez. Ou seja, falhando o rompimento. Existe uma probabilidade um pouquinho maior de romper a favor da tendência. Mas triângulos em topos ou em fundos geralmente são bandeiras finais. Eles vão romper na direção da tendência, falhar e reverter a tendência. Os triângulos eles podem ser grandes, vou mostrar daqui a pouco, e podem ser pequenos, tão pequenos quanto 2 ou 3 candles totalmente encobertos pelo anterior. É um triângulo. Veja a imagem que eu deixei aqui. Nós temos um candle vermelho totalmente encoberto pelo candle verde anterior e depois um candle verdinho totalmente encoberto pelo vermelho anterior. E veja como o desenho fica. É um mini triângulo. Veja o que acontece. Ele rompe para cima e falha, né? O que é de se esperar já. Ele vem para baixo e falha novamente. E então vai para cima de vez, né? E é como se comporta os triângulos. Eles sempre tendem a falhar. Você deve contar com a falha. Lembre-se, toda a lateralização tende a falhar. E triângulo é uma lateralização. Veja um triângulo grande. Aconteceu no dia 20 de dezembro de 2017. Temos uma empurrada para cima, uma empurrada para baixo, outra para cima, outra para baixo e outra para cima. Ou seja, 3 empurradas para cima, né? E o mercado rompe para cima e após 10 candles ele veio testar aqui a zona de rompimento e depois reverteu a tendência. Uma coisa interessante que você deve lembrar sempre é que os triângulos eles acabam fazendo o padrão de grande inversão de tendência, né? Qual que é o padrão grande inversão de tendência? É o topo duplo, né? Aqui está o topo, aqui está o outro topo, candle sinalizador de venda, venda abaixo dele. Então, os triângulos geralmente eles formam o padrão grande inversão de tendência. Veja mais esse outro triângulo de topo. Temos uma empurrada para cima, 2, 3, né? E as duas de baixo. O mercado rompe para baixo o triângulo. E depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candles, ele veio testar aqui a linha do triângulo, né, o ponto de rompimento. E aí você tem que decidir se houve um rompimento bacana, suficiente para continuar o movimento ou não. Aqui nesse caso a gente teve um grande candle com gap e vários candles vendedores seguidos, e o movimento de alta depois já foi interrompido por esse candle vendedor, né, fazendo a lá 1 aqui. Depois temos a lá 2 com topo duplo com o topo anterior. Então aqui sim foi uma venda sensata e razoável. Aqui são os triângulos funcionando como bandeira, né? Como correções de uma tendência. Temos uma forte tendência de alta, um candle vermelhinho, o primeiro candle verde aqui é a primeira empurrada, o candle vermelhinho aqui é a primeira empurrada para baixo, o segundo candle verde aqui é a segunda empurrada para cima,
os dois outros candles vermelhos é a segunda empurrada para baixo, o outro candle verdinho aqui é a terceira empurrada para cima, formando o padrão de triângulo. Aí temos o falso rompimento para baixo, né? Como eu disse, lateralizações, os rompimentos tendem a ser falsos. Então rompeu para baixo, também fazendo um fundo duplo aqui com o anterior, e veio imediatamente para cima. Então, vendo isso, essa reversão aqui, você sabe que há traders emboscados nesse rompimento. Então você tem que procurar por compra, e a compra ela veio aqui depois desse bom candle comprador, um tique acima, estava ok comprar. Logo acima temos mais uma correção, bandeira no formato de triângulo. Primeira empurrada para cima, a segunda empurrada está aqui nesse candle verde e a terceira aqui. Aí temos o falso rompimento para cima, deixando um bom candle sinalizador de queda, né? Também aqui era uma wedge, então essa aqui também era a segunda entrada de uma wedge. E sim, era uma venda sensata aqui embaixo deste candle sinalizador, que deu um alvo scalp de relação risco-retorno 1 para 1, ou talvez um pouco mais. E depois, como todo triângulo, ele vem testar a base do rompimento, né? E veio tão forte, o movimento já era de alta anteriormente, muito forte, né? Esse movimento daqui de baixo é muito fraco comparado com todo esse movimento de alta anterior. Deixou um bom candle sinalizador de compra. Era de se pensar que o movimento continuaria para cima, mesmo porque é um triângulo muito pequenininho, um padrão de wedge muito pequenininho. Era de se esperar que isso aqui tudo fosse falhar, né? E não fosse reverter tendência, e sim fosse apenas uma bandeira de alta. Também temos os triângulos expandidos, que são linhas divergentes, né? E triângulo expandido, todo triângulo expandido é um setup de grande inversão de tendência, que já expliquei para vocês no módulo, se não me engano, 17. E a segunda, terceira e quarta perna sempre vai romper a linha de tendência e testar a média móvel. E mesmo que o rompimento da linha de tendência não seja forte o bastante, se o candle sinalizador for bom, na terceira empurrada, você deve encarar como um setup de grande inversão de tendência. Aqui tem um exemplo, né, do dólar, gráfico de 5 minutos. Estávamos numa forte tendência de alta, né? Olha quantos candles compradores aqui de alta, né? Depois de 3 horas de alta, você podia até pensar que isso aqui é um clímax, né? E aí nós temos a primeira empurrada, a segunda empurrada aqui fazendo um topo duplo, né? Então você podia pensar, um topo duplo, né? Talvez pode ser o fim da tendência, até mesmo porque se você colocar uma linha de canal nesse topo aqui, ligando com esse topo aqui vai ser um overshoot, né? Então você já vai estar desconfiado que aqui é a exaustão da tendência. E aí você pensa, poxa, um topo duplo, mais um candle sinalizador tão ruim, né? Vou vender embaixo desse aqui, mas a média móvel já é aqui, a linha de tendência já está aqui. Você não vai vender, né? Ou você vende no overshoot lá em cima, mas aqui você não tem muito espaço para ganhar dinheiro. Então você decide aguardar. E por enquanto você ainda opta por estar sempre posicionado na compra. Isso aqui é o que seguiu, né? O mercado testou a média móvel, né? Rompeu a linha de tendência, testou a média móvel e veio para cima fazendo um novo topo, fazendo um falso rompimento do topo duplo anterior. Falso rompimento do topo duplo, já te expliquei que significa que é uma wedge, uma cunha, um outro formato padrão. Aí você pensa, poxa, vou vender nesse falso rompimento. Aí você olha o candle posterior e veja, nossa, mas que candle ruim, né? Que candle sinalizador ruim, um baita rabinho na parte de baixo. O candle seguinte também um baita rabinho na parte de baixo. Eu não vou vender isso aqui, eu vou aguardar por mais price action. E enquanto isso você já traçou essa linha de tendência na parte de baixo, né? E você já está percebendo o que pode estar formando. E agora você tem os últimos dois topos, você traça uma linha e percebe que as linhas, né, estão expandindo, né? Elas são convergentes para o lado esquerdo, mas elas estão expandindo para o lado direito, ou seja, elas são divergentes para cá. E o mercado vem e testa a linha que você já tinha traçado aqui, a linha de canal,
fazendo um overshoot. Esse overshoot por si só já é um motivo para compra, né? E você poderia também ter esperado o candle comprador aqui, um bom candle comprador, para ter entrado na compra. É um bom motivo, por exemplo, até esse momento aqui você podia até pensar que era uma wedge, né? Uma empurrada, duas empurradas, três empurradas, e ter comprado aqui em cima. E ainda deu um objetivo scalp para quem comprou em cima do candle, e um objetivo duas vezes o risco para quem comprou no overshoot. O mercado veio e fez um overshoot. Essa é a característica do triângulo expandido, você tem um overshoot dos dois lados, né? Quando você tem um canal com linhas paralelas, você só tem um overshoot no sentido da tendência. Quando você tem um triângulo expandido, você tem tendência para os dois lados. Então você tem overshoot para os dois lados. Então você pode operar tanto o overshoot da parte de baixo quanto o overshoot da parte de cima. E aí o mercado faz overshoot e te dá mais uma oportunidade de vender, né? E aí você enxerga, poxa, agora eu tenho que procurar a venda, né? Afinal de contas, eu tenho um falso rompimento aqui que deu uma entrada na venda, mas com um candle sinalizador ruim. Agora eu tenho a segunda entrada na venda, que o candle sinalizador também não é tão bom, né? É uma inside bar, uma barra totalmente coberta pela anterior, mas é a segunda sinalização. O contexto é muito bom, então você tem que vender. E aqui é o que se seguiu, né? Se você talvez não quisesse vender aqui, você podia vender abaixo desse outro candle, que foi um bom sinalizador, ou abaixo desta pequena doji aqui, que eu já te falei, que pequeno candle em cima de microlateralização é um bom sinalizador de entrada, né? Ou também depois embaixo desse outro ótimo candle sinalizador. Então o mercado te deu uma oportunidade, duas oportunidades, três oportunidades, quatro oportunidades, cinco oportunidades de entrar na venda. E olha o quão forte foi o mercado para baixo. Porque o mercado funciona assim. Quanto mais traders enxergam a mesma coisa, maior a probabilidade do setup ocorrer. Quanto menos traders enxergam, quanto menos traders enxergam o que você está enxergando, é menor a probabilidade de ocorrer. E aqui deu muitas setups de venda, né? Começou por overshoot desse candle aqui, dos últimos topos. Depois teve essa wedge, né? E depois teve o triângulo expandido. Depois tivemos um candle vendedor agressivo. Depois mais uma pequena barra numa microlateralização. E depois mais uma sinalização de venda. Ou seja, tinha tudo para vender. Aqui temos um triângulo expandido de fundo. O mercado vem numa queda, né? Faz duas empurradas para baixo e duas empurradas para cima. E logo depois vem fazer o overshoot na linha de baixo. Faz o overshoot. Os traders mais agressivos já teriam comprado aqui um tick abaixo dessa linha. Os mais conservadores comprariam acima do candle sinalizador de compra. E perceba que é a segunda tentativa, porque a primeira foi aqui antes de fazer o overshoot. E a segunda foi aqui. Ou seja, um trade com altíssima probabilidade de dar certo, né? Enxergue sempre um triângulo expandido como um setup de reversão. Lembre-se, nós estamos vendo setups de reversão desde o módulo 16 ou 17, se não me engano. Veja que aqui a tendência é de queda, rompeu a linha de tendência, né? E veio testar novamente a linha do triângulo expandido. E ainda dando mais uma possibilidade de compra, a segunda tentativa. E todo triângulo expandido é um setup de grande inversão de tendência, porque é um setup que vem testar o fundo anterior, né? E sempre vem testar um pouco mais baixo, no caso do fundo, e um pouco mais acima no caso de topo. E o mercado reverte, né? Se o formato é ruim do triângulo expandido, ele é menos confiável. Então, quanto mais próximo da forma ideal, né, do desenho ideal, mais confiável vai ser o padrão. É como eu te disse, quanto mais trades estão vendo a mesma coisa que você está vendo, maior a possibilidade de dar certo o padrão, né? Então é sinal que todo mundo no mercado vai fazer a mesma coisa. E quanto pior o formato, menos vai influenciar no próximo movimento do mercado, porque poucos traders vão acreditar naquele padrão. Então padrões com pouca semelhança vão funcionar tanto quanto nenhum padrão.
né? Veja este exemplo aqui de triângulo expandido, né? Nós temos aqui um pequeno triângulo expandido, de fundo, né? O mercado está em tendência de queda. Mas olha o que se sucedeu. A princípio até parecia um perfeito. O mercado simplesmente rompeu agressivamente para baixo, não tomando conhecimento da linha do canal. Mesmo assim, alguns traders, né, tentaram brigar por esse overshoot, por esse triângulo expandido. O mercado foi para cima, mas a maior parte dos traders não estava vendo isso aqui como um triângulo expandido. Mesmo quem entrou no overshoot aqui conseguiu sair no lucro, né? Mas não deixou nenhuma sinalização para você entrar como triângulo expandido, nenhum candle sinalizador. E o mercado passou reto por esse padrão. E uma outra coisa que você tem que entender também é que a maioria dos padrões de reversão vão falhar. Lembre-se, o mercado está em tendência, ele tende a continuar em tendência, a lei da inércia do mercado. Veja este outro exemplo de triângulo expandido que também falhou, né? O mercado fez aqui duas empurradas, fez a terceira, até deixou um bom candle comprador aqui no overshoot, né? Os trades até conseguiram fazer um scalpzinho e esse aqui falhou. Mas veja que o formato dele não é tão bom, né? Nós temos um fundo duplo, o rompimento do fundo duplo, deixando mais uma forma de wedge, né, do que um triângulo expandido. Mesmo assim, foi suficiente para fazer um scalp, porque muitos traders vão acreditar no triângulo expandido, né? E nesse caso aqui a maioria não acreditou, não achou que o padrão foi tão bonito. E é assim que funciona o mercado. Quanto mais gente acredita no padrão, maior a probabilidade de dar certo. Quanto menos pessoas acreditam, menor a probabilidade. Até mesmo porque, como 70% do mercado é controlado por computadores, os algoritmos dos computadores estão procurando padrões perfeitos, né? Então, é isso. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, posta no mural.